estava vendo o Caio ontem numa entrevista sobre a autoria da Bíblia, se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e tal. E pensando assim de maneira não arrogante, eu acho que a gente tem uma mensagem interessante a oferecer nesse aspecto, né? Porque o Caio fica preocupado com aquela questão de, digamos assim, ignorar o Deus do Antigo Testamento, porque é muito complicado você explicar que um Deus que é amor, ele esteve tão enconchavado com o povo, que matava, que fazia um monte de coisa. Hoje mesmo eu repostei, né, um cortezinho de um vídeo que eu fiz em 2020 sobre o tratamento que um homem caluniava uma mulher. Caluniava assim, ela não é virgem, mas é uma calúnia, está na lei de Moisés. E assim, a situação vexatória que essa mulher ficava, quer dizer, ela era caluniada, ela era vítima, aí o cara tinha de pagar uma multa para o pai dela e ainda tinha que permanecer casado com ela. E aí, é claro, naquele contexto não se pensava na subjetividade feminina, olhava-se a mulher apenas como um ser que Deus criou para a glória do homem, ou seja, a mulher existia em função do homem, né? E na verdade é muito difícil lidar com essas coisas, mas a gente vai precisar dialogar com essas coisas. Para a gente compreender a palavra de Deus, a gente vai ter que dialogar com essas coisas. Por mais que seja um exercício talvez árduo e talvez impossível, mas alguém precisa abordar isso. Porque aí o Caio se contradiz nessa entrevista, que ele dá lá na TV de Brasília. Eu falo que ele se contradiz, é até difícil falar com um cara como o Caio se contradiz, mas no afã de falar, não, vamos ser práticos, vamos falar do Evangelho e tal, mas a gente está conversando com o mundo caído, não tem jeito, as pessoas elas seguem as trilhas do livro, então a gente vai precisar fazer igual Moisés fez, né? Aquelas 3 palavras que a gente usa no Antigo Testamento, que a gente vê no Antigo Testamento, né? Estatutos, mandamentos e juízos. O estatuto é exatamente aquele mandamento que é baseado no status, né? Ah, vocês pensam assim? É assim que você julga uma coisa? É assim que uma mulher caluniada em relação à virgindade dela pensa que tem de se agir? Esse é o estatuto de vocês? Esse é o status de vocês? É assim que vocês pensam? Então tá bom, a punição vai ser essa. O estatuto era aquele mandamento que veio de Deus como instrução a Moisés, vai vir de Deus para um povo que não sabia pensar de outra forma. E a gente, apesar de ter evoluído muito, as pessoas não sabem pensar fora do livro Bíblia. Não sabem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mergulhar naquilo que as pessoas conseguem entender como palavra de Deus e ao mesmo tempo tentar revelar a luz divina nisso. Esse é um árduo trabalho, é um ingrato trabalho, talvez seja um não sucedido trabalho. É um trabalho para depois da morte. Mas a gente precisa dialogar com essa geração que tem a Bíblia na mão, que lê a Bíblia no Antigo Testamento para fazer campanha, e ao mesmo tempo você tem que falar assim, esse é o estatuto de vocês? Vocês acham que isso aqui é a palavra de Deus mesmo? Então vamos por aqui. Né? E não existe falsidade aqui. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus no sentido de que quando a gente está aqui em comunhão, tentando compreender essas palavras, aí ela vai se tornando palavra viva de Deus, e por que não dizer palavra eterna de Deus, né? Aí eu achei complicado porque ele fala isso, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí pela primeira vez eu vi ele gentilmente discordando do Ed René, quando o Ed René falou que a Bíblia precisava de uma releitura, ou uma reformulação, ou a atualização, que foi o termo que ele usou. Mas aí eu vi ele ali discordando do Ed René, falando que, né, que a Bíblia precisa de uma atualização. E aí eu não lembro mais o que foi que ele disse, e aí o que eu fiquei pensando é que ficou um pouco contraditório. Eu não posso tocar em alguns pontos do Antigo Testamento, porque vai ficar muito complicado de olhar isso. Por outro lado, as pessoas não sabem pensar na Bíblia sem considerá-la toda, né? Ontem minha sogra estava aqui fazendo previsões sobre o Apocalipse,
E assim, as pessoas veem o Apocalipse conforme uma tradição que foi colocada nelas. E aí a gente tem que passar pela tradição e falar, é assim, fazer igual a Jesus. É assim que foi dito, eu porém vos digo. Mas aí, para eu falar o eu porém vos digo, eu preciso passar na tradição, ouvir o que está acontecendo, qual que é o estatuto das pessoas, né? E fazer essa semeadura de falar assim, olha, o estatuto é assim, só que a gente nem está no deserto mais. A gente precisa andar com Jesus, começando pela Escritura e terminando no Espírito. Aí aqui, por exemplo, eu achei interessante na medida que eu estava lendo com a Sônia, por isso que eu falei que eu vou ler uns textos aleatórios aqui, eles não são tão aleatórios assim não. Por exemplo, tem um... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.